Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sou Daniel da Casa Espírita de Garamão, essa bendita casa que nos acolhe a todos com muito amor. Na noite de hoje, vamos falar sobre a sequência da ressurreição e reencarnação. Nos itens 7, 8 e 9, onde se comenta sobre a água, sobre o batismo e também sobre a água, a princípio que se comenta na Gênesis de Moisés, quando diz que Deus pairava sobre as águas. Essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que em certas traduções a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Essa tradução está em Stewart, conforme o texto primitivo que nos diz: renasce da água do Espírito, e também do autor Saci, do Espírito, e de Lamenais, do Espírito Santo. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar a significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos ainda naquela época. Acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, que flutuava na superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, e que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, e que as águas produzam os animais vivos que nascem na terra, que nadem na água, e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Essas são as palavras originais segundo a Bíblia, a Gênesis de Moisés. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significa, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, nesse sentido a que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está sendo justificada por essas palavras e outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui, em João, uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito é independente do corpo. Por outro lado, o Espírito é que governa o corpo. O Espírito sopra para onde quer. Ouvi sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus que dá vida a quem ele quer, ou a alma do homem, também Espírito, nesta última acepção. Vós não sabeis de onde ele vem, nem de onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o Espírito será. Se o Espírito, alma ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, você saberia de onde veio, uma vez que se conheceria a sua origem, o seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Então, minhas irmãs, meus irmãos, esse foi o Evangelho de hoje, que nos coloca sobre as águas, o procedimento do Espírito, para onde ele vai, de onde ele vem e para onde ele vai, e sobre a essência das águas. Nos próximos itens vai se falar sobre
alguns trechos bíblicos que colocam a reencarnação como a essência da nossa vida, o princípio que nos coloca que aqui temos que voltar quantas vezes possíveis para a nossa evolução com a graça de Deus. Esse foi o Evangelho de hoje. Agradecemos a Deus nosso Pai, rogamos ao Pai de nossas vidas todo amparo ao planeta Terra, todo amparo àqueles que necessitam. A princípio, nossos irmãos do Rio Grande do Sul, nossos irmãos citados na vibração das 22 horas, nossos irmãos que padecem sobre a guerra, esse absurdo que ainda o homem comete na humanidade, e as demais catástrofes que acontecem no planeta. Que Deus nosso Pai se apiede daqueles que passam por essas situações e que possamos nós ajudar de qualquer maneira aqueles que passam por essas situações, ou com bens materiais ou com vibrações, e assim agradecido ao Pai de nossas vidas, por nossa família, por tudo que temos, por tudo que somos, por nossos amigos, por todos aqueles que caminham conosco nesta vida, e assim dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos dos males, que assim seja, Pai. Boa noite a todos, muita paz e muita luz.